Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Meu nome é Paulo César, sou professor aqui da Rede Municipal de São José dos Campos e hoje eu tenho aqui um grande convidado para a gente conversar sobre um pouco de história e um pouco de política atual, né? Então, as possibilidades de ação para esses tempos, né? Tenho hoje comigo aqui Carlos Augusto Marighella, advogado, né, foi deputado pela Bahia, né, militante dos direitos humanos, né, na discussão contra a perseguição das religiões africanas, de matriz africanas no Brasil, e também filho de Carlos Marighella, né, um ícone da luta contra a ditadura militar no Brasil, e uma figura, na verdade, extremamente atual. Né? Eu acho que a história do Carlos Marighella, como a história de grandes líderes, né, a história de grandes pessoas, né, elas nunca devem ser esquecidas, mas elas devem ser sempre relembradas. Mas na atualidade que nós vivemos, né, a história de Carlos Marighella, os pensamentos de Carlos Marighella, as ações de Carlos Marighella, elas devem ser constantemente relembradas. Né? E acho que hoje é muito importante a gente relembrar e pensar nisso tudo. E ninguém melhor para falar sobre isso que o filho de Carlos Marighella, o Carlos Augusto Marighella, que está hoje aqui com a gente. E antes de tudo, já disse isso para ele, digo agora ao vivo, né, para todas as pessoas, um orgulho conversar com o senhor Carlos Marighella, que conversar com a história de maneira presente, né? E eu queria começar hoje a live, a princípio o senhor fizesse uma saudação, os cumprimentos das pessoas, né? E depois a gente vai conversando, né? Vai botando um papo sobre história e possibilidades para o país. Boa noite, Carlos. Bom, boa noite. Eu também fico muito contente, né, de poder falar com gente jovem e inspirada por essa vontade de conhecer a história do Brasil, conhecer a história das pessoas brasileiras, né? E estou muito assim motivado, porque eu sou de 48, né? 1948, já passei dos 70 anos, e acho que uma das grandes missões que tenho nesse momento é um pouco relatar para essa turma jovem o que foi essa história do Brasil que eu presenciei tão intimamente ali, sentado, tomando café com meu pai pela manhã, né? Eu militei politicamente, me envolvi muito. Curiosamente, digamos assim, eu não somente por causa de meu pai, por causa da minha história familiar, claro, isso foi uma motivação especial. Eu sou filho de uma família de perseguidos, eu próprio me vi envolvido muitas vezes em situações extremamente constrangedoras, né? Por ser Marighella, por ser filho de Marighella, por ser dessa família Marighella, mas eu descobri realmente que eu tinha que lutar por um país diferente, por uma sociedade diferente, vivendo a vida, né? Respirando, indo para a escola, descobrindo as pessoas em volta de mim, não é? E acho até que isso foi a inspiração maior. Então, espero que essa live seja uma belíssima oportunidade de contar tudo isso para você e para todo mundo que está aí nos vendo e nos ouvindo nesse momento. Carlos, é muito legal. Essas lives, né? Acho que o senhor está participando de algumas, como o senhor já me falou. As pessoas interagem com a gente, né? Ao vivo, isso é muito legal, como se fosse um bate-papo que as pessoas estivessem ao nosso entorno, né? E agora, a princípio, muita gente de várias gerações aqui que eu conheço, pessoas mais velhas, pessoas que viveram o período da ditadura militar e pessoas mais novas, como eu, que nasci em 81, então não entendia, não peguei a ditadura de fato, né? Enquanto indivíduo consciente. Mas é muito interessante aqui que a gente tem pessoas de várias gerações nos assistindo hoje. E o nome Marighella, ele é um nome muito conhecido, né?
por mais que tentem se apagar a história Marighella, né, o nome Marighella, ele é muito importante, né? Ele nos traz uma série de reflexões, né? Acho que cada vez mais atuais. É muito legal estudar a história do Marighella, triste também, né? Pelos os fatos históricos, né? Em torno, mas o quanto que o Marighella, desde o início da sua vida política, ele sempre lutou pelos direitos da população mais pobre, pelos direitos da população negra, né, tentando mudar as concepções políticas da realidade brasileira, né, desde lá do período pós-Vargas, né, quando fazia parte do Partido Comunista do Brasil, né, e foi perseguido enquanto deputado, caçado. Você até me contou uma história, acho que eu gostaria de ouvir essa história agora novamente, Carlos, sobre o dia que você nasceu, né? Acho que seria muito interessante. Então, contar um pouco essa trajetória do seu pai, do Carlos Marighella, né? Até para que todo mundo possa ouvir, para que todo mundo possa conhecer, né? E que a gente possa refletir a partir dessa história, né? Relembrar a história desses indivíduos, né? Nesse caso do Carlos Marighella. Se o senhor pudesse fazer esse histórico, né? Um pouco do pai do senhor, eu ficaria muito agradecido. É uma abordagem interessante, porque quando a gente participa dessas atividades, há uma razão, né, para que eu esteja aqui, né? E porque, afinal de contas, também não me proponho a ser um explicador de meu pai, eu não quero representá-lo, assim, não seria uma coisa verdadeira, digamos assim, não é? Mas em que pese o fato de eu ser filho de Marighella, em que pese o fato de eu ser militante político, eu até brinco, né, com as pessoas, mas é um modo um tanto quanto irônico e bem-humorado de contar, mas as pessoas que estão me vendo aqui estão vendo décadas de militância política dentro do Partido Comunista, uma bala na perna esquerda, 2 anos de cadeia, ou seja, é uma vida muito vivida, é uma vida muito intensa, né? Mas meu pai realmente é uma figura muito complexa, né? E, ao mesmo tempo, uma pessoa muito simples, porque meu pai vem de uma família de um italiano que chega aqui no Brasil no final do século XIX, no início do século XX. Ele vem como todos os migrantes daquele famoso navio e, chegando no Brasil, ele escolhe ir para a Bahia. Eu tenho uma tia-avó, irmã de meu avô, Augusto Marighella, que foi para São Paulo, né? É bem provável que eu encontre por aí alguma pessoa aparentada comigo, oriundo desse ramo feminino da família Marighella, porque minha tia-avó de Virgens foi morar em São Paulo, aí eu nunca tive chance de conhecer os herdeiros dela. Mas, então, meu avô vai, se casa com a negra baiana, que vem lá de Santo Amaro, que é uma região assim, que é um verdadeiro quilombo da negritude, né? E eles constituem uma família numerosa, com muitos filhos, e meu pai é o mais velho desses filhos. Então, meu pai vem de uma família assim, meu avô operário, ele trabalhava mecânico com muitos recursos, com muito conhecimento. Então, meu avô operário e minha avó uma negra, cuidando do lar e da criação de 8 filhos. Ela, por sinal, é uma mulher muito bonita. Se vocês lerem os livros que se publicam hoje sobre meu pai, chama muita atenção a presença dela, assim, e vendo as fotos antigas, se entende por que o italiano meio aloirado, de olhos verdes, se apaixonou por ela. Ela era muito bonita. E meu pai foi o filho mais velho. E ele, desde cedo, se demonstrou assim, uma pessoa, primeiro, muito inteligente. Meu pai aprendeu a ler muito cedo, e ele se destacou muito na escola.
ele gostava de fazer poesias, era muito alegre, gostava de futebol, e naquela época se valorizava muito o, o desempenho escolar. Quem tinha boas notas tinha suas provas expostas nos corredores, nos salões das escolas, e meu pai, eu vi isso em muitas oportunidades, era um aluno com muito das suas provas exibidas nos salões das escolas onde ele estudou. Inclusive a principal delas, a escola secundária aqui, que era o Colégio Central, que era talvez a escola pública mais importante de Salvador à época. Então, resultado, meu pai se destacou como aluno. E bem cedo, porque isso ele conta, né? Ele contava para mim, mas está nos livros que se dedicaram a escrever sobre a biografia dele, ele contava que, vivendo ali como filho de operários, como filho de uma mulher negra, ele foi descobrindo paulatinamente assim, que o Brasil era um país injusto, um país de oportunidade para poucos, e ele foi descobrindo, né? Ele tinha aquele ímpeto aquela sensibilidade de uma pessoa rebelde, ele foi descobrindo que ele devia transformar toda aquela indignação dele numa militância política. Então, tem um filme, um documentário belíssimo, feito pela Isa Greenspan, que é uma judia paulistana, sobrinha da Clara, que é a segunda mulher de meu pai, da Clara. Ela conta nesse filme, né? Fala sobre um comentário de meu pai, porque alguém pergunta a ele, mas Marighella, você podendo ter uma carreira universitária, abandona a escola de engenharia e vem sofrer todo esse constrangimento, prisão, espancamentos e tal, não teria sido melhor você terminar o seu curso de engenheiro e se projetar socialmente? Eu disse, mas eu vi que num país como o nosso, em que as crianças têm que, têm que trabalhar para comer, que não vale a pena, não é justo que você se interesse por ter esses galardões sociais. Não é? Eu quero mesmo lutar para a gente construir um país melhor para todo mundo. Então, isso era da cabeça dele, era uma coisa espontânea. Daí, a entrar no Partido Comunista e se apaixonar pelo comunismo e seguir toda a trajetória mais ou menos conhecida dele, mas ele sempre pagou um preço alto por essa insubordinação. Não é? Então, ele teve muita dificuldade de continuar os estudos, ainda muito jovem foi preso muitas vezes, porque ele era inteligente, ele incomodava, ele era um adversário político que não passava desapercebido, e isso se tornou a grande característica dele. E então ele é preso, ele se projeta dentro do Partido Comunista. E em 1945, quando ele sai da cadeia, ele sai consagrado, inclusive porque, mesmo na cadeia, mesmo preso lá em Fernando de Noronha, ele não deixava de ser notado. Então, ele é escolhido pelo próprio Partido Comunista para se candidatar a deputado federal constituinte em 46, e ele faz um mandato brilhante, mais uma vez chamou a atenção, ele era o líder da bancada comunista, uma bancada que tinha Amazonas, tinha Jorge Amado, enfim, um grupo de grandes personalidades políticas da época, e eles produziram coisas belíssimas, não é? Uma legislação bastante moderna, um trabalho intenso. Eles eram realmente pessoas preparadas para assumir responsabilidades grandes. Mas, naquele contexto ali, o Brasil cada vez mais dependente dos Estados Unidos, a Guerra Fria se avolumando, a União Soviética se projetando.
Então, o Brasil, mais uma vez, e aí vem as semelhanças, né? O Brasil, mais uma vez, subordinado aos grandes interesses internacionais, sobretudo dos Estados Unidos, aceita praticamente liquidar aquela democracia nascente, ainda nascente, porque o Brasil vem de uma república mal construída e vivendo muito pequenos períodos de democracia, sem que isso ainda houvesse se consolidado como um valor mesmo da nossa sociedade. Então, a democracia é ferida de morte, porque o partido com uma bancada mais expressiva, que representava com muita dignidade um segmento importante da sociedade brasileira, porque o Partido Comunista, de fato, representava muito bem representado o trabalhador brasileiro da época. Não é? Então, eles eliminam a representação dos trabalhadores na Assembleia Legislativa, caçam o registro do Partido Comunista, porque o partido passa a ser considerado um partido que estava conspirando, você imagine, né? Conspirando contra essa democracia nascente, e depois caça os mandatos daqueles deputados brilhantes, inclusive de um senador. Prestes era, ao mesmo tempo que a figura central do Partido Comunista, também senador da República Brasileira, né? Então, eles caçam todos aqueles mandatos. E eu, que em 1948, nascido como filho de um deputado, no dia seguinte ao meu nascimento, eu era filho de um político proscrito, porque contra meu pai havia sido expedido um mandato de prisão que fez com que eu fosse privado do convívio de meu pai por 7 longos anos. Então, você imagine, eu era filho de Marighella, sabia que era filho de Marighella, fui educado para ter respeito e carinho e amor pelo meu pai, mas eu não conhecia meu pai. Eu era muito pequeno, quer dizer, isso não me incomodava muito. Mas para vocês entenderem o que é a vida, né? Minha mãe, com o desaparecimento de meu pai, minha mãe vem para a Bahia. Né? Aqui na Bahia morava a família dela, ela era baiana como meu pai. Aqui moravam meus avós, meu avô era vivo ainda, meus tios, os irmãos de meu pai. E aqui na Bahia ela estava melhor acolhida. A Bahia sempre foi uma espécie de retaguarda, né, das lutas políticas e sociais, porque o front mesmo da guerra política transcorria, sobretudo, no Rio, em São Paulo. Então, ela veio morar aqui porque aqui tinha um apoio familiar e aqui era mais calmo. Aqui ela não corria o risco algum, e ela podia se dedicar a cuidar de mim, da minha criação e tudo mais. Mas acontece que eu, quando fiz 6, 7 anos, tive que frequentar a escola, era assim que as coisas funcionavam. E eu não tinha uma certidão de nascimento. Então, imagine, eu chegava na escola e aí a professora, a diretora da escola, a professora Rosa, sempre na minha saída, me lembrava que eu devia cobrar de minha mãe a certidão de nascimento. E minha mãe se recusava, claro, né? Ela tinha muito orgulho daquele filho, tinha muito orgulho do amor e do carinho e da amizade que ela tinha por aquela pessoa, aquele homem, né? Com quem ela se casou. E, então, ela não queria que eu, que era a síntese desse relacionamento, fosse uma pessoa sem pai, como se fosse vergonhoso ser filho de Marighella. Então, eu não tinha uma certidão de nascimento. E eu me lembro quando eu chegava em casa e comentava isso, minha mãe fazia aquele ar de choro, né? Eu não entendia, eu era muito pequeno para entender isso, né? E ela também não me contava grande coisa. Então, resultado, passei por esse constrangimento potencial. Ele
Ele existia, só que eu não percebia ele. Eu só fui conhecer meu pai quando eu tinha 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade. Por quê? Por uma razão política, mais uma vez. O Brasil havia saído daquele período de democracia racionada, uma democracia de Araque, com a eleição, finalmente com a eleição de Juscelino. E Juscelino aceitou que os comunistas pudessem viver socialmente, porque até 1955 o Brasil, tido como um país democrático, né, era democrático para alguns, não era democrático para todos. O pai era preso por um crime de opinião, porque ele queria um Brasil diferente, ele era comunista, e todo o empenho dele era construir um país que fosse um país que tivesse liderança no contexto das Nações Unidas, do mundo. Não é? E isso era sonegado, não só a Marighella, mas todos aqueles que eventualmente viam, e olha que o comunismo era, sem dúvida nenhuma, naquele contexto ali, um conceito extremamente progressista e importante. Aliás, o Partido Comunista é o responsável por toda essa luta vitoriosa pelas bandeiras que são hoje assim tidas como inafastáveis, conquista dos trabalhadores brasileiros, jornada de trabalho, 13º, férias, os direitos das mulheres, enfim, eles eram uma perfeita e acabada representação dos interesses dos trabalhadores, e é isso que aquela sociedade se recusava a tolerar. Ô, Carlos, posso só interromper um minuto, fazer uma pergunta? Eu acho que isso é importante porque hoje a gente tem, acho que sempre teve, né? E parece que voltou nos últimos anos a demonização do comunismo, né? O quanto que os comunistas são mal vistos, as ideias comunistas são mal entendidas, né? Muita gente critica o comunismo sem mesmo ter lido um único texto de um comunista. Será que é justamente por conta dessas bandeiras que o comunismo sempre defendeu, que são os direitos básicos mais essenciais da sociedade, né? Trabalho, direito das mulheres, direito da população negra, né? Ou seja, essa ideia de construir uma sociedade mais democrática e dessa forma ameaçar uma elite branca, uma elite secular dentro do Brasil, né? Desde o período colonial. Então, por conta dos comunistas ameaçarem justamente esse status dessa elite, que o comunismo não só é combatido, né, policialmente, né, de maneira militar, perseguidos, presos, mortos, também é feito toda essa construção do imaginário anticomunista no Brasil, né? Ninguém entendeu o comunismo, né? As pessoas virem comunismo como se fosse um grande monstro. Será que é isso? É por conta dessa ruptura que o comunismo propõe? Olha, eu fui comunista, fui do Partido Comunista mesmo, fui do Partido Comunista Brasileiro. Ingressei no Partido Comunista por opção própria. Eu estava contando isso. Eu não entrei porque meu pai fez minha cabeça. Aliás, meu pai era uma pessoa extremamente liberal, né? Ele não era o modo dele se aproximar das pessoas pelo proselitismo, né? E depois os comunistas, de fato, eles eram apresentados daquela maneira porque eles eram uma ameaça. Não é porque havia o risco do Brasil se tornar um comunista. Né? E, mais uma vez, a gente tem um paralelo entre o antes e depois. Porque agora, convenhamos, o comunismo mesmo, aquele comunismo proposto por Lenin, que se instalou na União Soviética e que chegou a ter um domínio real sobre a maioria das populações do mundo, né? Esse comunismo acabou com o fim do Muro de Berlim, com a queda do Muro de Berlim. Então, o último bastião de força
de força potencial, acabou. Né? A própria União Soviética se dividiu, se estraçalhou. Né? Então, quer dizer, aquele comunismo é hoje uma ameaça inexistente. Ninguém fala em instaurar uma. Não está na pauta. Nunca esteve no Brasil. Mas agora não está na pauta da América Latina. Se você olhar hoje o mundo que nos cerca, o mundo ocidental, que já teve uma forte representação comunista em países como a Itália, como a França, isso não está posto. Não é? Mas, assim como antigamente se fazia essa demonização do comunismo, porque era a forma encontrada para impedir que a população compreendesse e acolhesse melhor uma força política que estava efetivamente se propondo a defender os interesses dos trabalhadores, porque isso é o que intimida, digamos assim, essa elite dirigente brasileira, né? Eles não querem que efetivamente o país se volte à defesa dos interesses da maioria da sua população, que acorda de manhã e vai ganhar seu salário. Isso aqui é o retrato. Embora a gente esteja vivendo uma situação muito mais complexa. Eu estou aqui fazendo uma descrição muito simples, né, de que o comunismo acabou e não triunfou, etc. E tal. Mas há um paralelo entre. Você imagina, o atual presidente mesmo frequentemente fala isso. Os próprios militares falam abertamente que estão atentos porque querem afastar o Brasil do comunismo, né? perigo que é o comunismo. Na verdade, é uma farsa. A gente tem hoje, qualquer um que critica o comunismo, qualquer um que critica o presidente, né, por mais liberal, conservador que seja, é chamado de comunista. Né? Mas, enfim, então eu vivi tudo isso. E, em nome desse combate ao comunismo, eu vi a nossa família ser perseguida, eu próprio também, de todas as formas e maneiras. Então, meu pai viveu essa situação de ser um brasileiro afastado da legalidade da luta política, porque era comunista, não é? E isso teve grandes repercussões, minha família foi perseguida, meus tios. Eu tenho uma tia Tereza. Tia Tereza, ela figura fantástica, ela foi para o Rio de Janeiro vencer na vida e ela não conseguia emprego, né? Ela passava nos concursos e não era aceito. Meu pai estava na crista da onda, ele era o comunista a ser anulado. Então, quando as pessoas tomavam ciência de que ela era Marighella, excluíam ela de acesso. Ela era professora, ela não podia ensinar em escola nos concursos, através de concursos públicos, porque por Marighella. E ela teve a grande ideia de se casar. Ela se casou e trocou o nome, tirou o nome Marighella e só assim ela pôde ser professora. E eu fui morar com meu pai finalmente, quando meu pai voltou à legalidade por conta do governo Juscelino Kubitschek. Fui morar com ele. Minha mãe já havia se casado, meu pai estava casado uma segunda vez. Foi ótimo, uma maravilha. Meu pai é uma figura maravilhosa, casado com uma mulher genial, fantástica, lutadora, Clara Scharf. Fui morar com eles e fui estudar na escola. E meu pai, naquela época, nos anos 58, 60, 63, ele sempre insistindo que estávamos vivendo à beira de um golpe militar, porque a gente tinha, inclusive, naquele período pré-64, uma situação muito, muito, muito igual a essa que a gente vive hoje, no sentido desse falso debate, essas falsas ameaças que viviam, porque eram através dessas falsas ameaças às quais aderiram a grande imprensa nacional, não é? A igreja, sobretudo, que se foi construindo a cama para um golpe militar. E por que isso? É porque a direita brasileira,
as elites conservadoras brasileiras nunca tiveram, de fato, um projeto político para o Brasil. E dentro de um cenário de democracia e liberdade, eles jamais teriam conseguido efetivamente chegar ao poder. E eles não hesitaram de criar um grande problema para o desenvolvimento histórico, social, político, econômico do Brasil, em dar um golpe desnecessário, porque fundado em nada. João Goulart, que se tornou nosso presidente quase por um acidente, ele não era comunista, inclusive. Na verdade, eu digo isso às vezes, mas João Goulart era um Lula rico. Ele raciocinava, ele tinha as atitudes de um trabalhista, de uma pessoa que compreendia a importância das bandeiras dos trabalhadores e acreditava firmemente que aprofundar essa luta dos trabalhadores ia conduzir o país a um patamar melhor, a uma situação melhor, a partir do qual podia se progredir mais ainda. Então, ele é demonizado, ele é apresentado insistentemente como comunista, ele tem o governo dele bloqueado por diversas formas. Ele, inclusive, não podia assumir primeiro, porque ele era vice-presidente, e os militares começaram a achar, os militares e os civis acharam que não é justo que um vice-presidente assumisse, quebrando a regra do jogo, né? Mas o que é verdade é que o golpe que meu pai tanto preconizava, inclusive assim, pessoalmente, porque eu me lembro que em 1964 eu vim para a Bahia visitar minha mãe, como eu fazia em todas as férias, e quando volto para lá, meu pai me disse: olha, vou lhe matricular numa escola, que é um internato, é um semi-internato, você pode vir para casa todo dia se quiser, tal, etc. Mas eu estou fazendo isso porque é bem provável que tenha um golpe. E se tiver um golpe nessa escola, você tem roupa, você tem escola, não se preocupe que se houver alguma coisa, um colapso da nossa vida social, você lá na escola está protegido, não se preocupe que eu vou ao seu encontro a qualquer momento. E não deu outro. Um belo dia, naquele fatídico 1º de abril ali, último dia de março, 1º de abril, quando eu chego na escola, eu tinha saído de casa, quando eu chego na escola, todos os jornais estampavam o golpe militar. Né? O general saiu de Minas Gerais, ocupou o Rio de Janeiro, Congresso cercado, a imprensa, enfim, o golpe veio como ele havia preconizado. Então, meu pai é incrível, né? Porque essa era a grande luta dentro do Partido Comunista, era a luta entre uma metade do Partido Comunista achava que o governo de Jango não seria deposto, porque Jango detinha um esquema militar que era capaz de evitar qualquer ação golpista por parte de generais insatisfeitos. Né? E meu pai, pelo contrário, acreditava que isso ia acontecer, e tanto era verdade que eu fui instruído, e ele próprio organizou a nossa vida familiar, se preparando para isso. Tanto que, quando o golpe vem, meu pai talvez tenha sido a única pessoa proeminente do Partido Comunista que conseguiu mobilizar as lideranças políticas do partido para uma tentativa vã de resistência, porque, na verdade, ele terminou sendo preso, sofreu uma tentativa gravíssima de assassinato, né? Ele foi baleado no cinema, e quando ele sai dali, ele sai decidido a colocar em prática um plano de resistência armada contra a ditadura. Então, quer dizer, ele era essa figura, né? E eu vivi isso intensamente. Eu tive que sair do Rio de Janeiro, não tinha mais como viver no Rio. A escola onde eu estudava me expulsou. Eles me comunicaram solenemente que aquela escola não podia aceitar
o filho de um subversivo, de uma pessoa perigosa, né? Porque era assim que a imprensa apresentava meu pai. Não era nem imprensa. Assim, porque a imprensa daquela época ela era totalmente manietada pelos militares. Não é que fosse a vontade do jornalista, mas era a realidade do poder. O golpe militar foi um ato de violência contra tudo e contra todos, contra o judiciário, contra o poder legislativo, contra a imprensa. Eles simplesmente acabaram com tudo, porque a ideia deles era implantar as suas políticas pela força, porque eles não tinham realmente nomes capazes de empolgar a população para implantar o programa conservador que eles queriam, acabar com as reformas de base, não fazer do Brasil um país que pudesse concorrer com os grandes países capitalistas, que eram os europeus, mas, sobretudo, os Estados Unidos. Isso que foi a motivação. E, de alguma maneira, a gente está repetindo esse cenário agora, não que eu imagine que a gente vai chegar a uma ditadura, há uma realidade diferente. Hoje eu não vejo, é minha opinião apenas, eu não vejo possibilidade de uma ditadura militar no Brasil, mesmo que ela possa se impor em razão das fragilidades dos nossos movimentos sociais e da falta de consenso da sociedade, mas uma das coisas que foram fundamentais para a vitória da ditadura militar foi que a ditadura militar foi apoiada diretamente por países da Europa e, sobretudo, por Estados Unidos, inclusive com ajuda militar, com frotas militares e tal, prontas a intervir se houvesse uma reação. Eu não vejo um cenário para isso agora, nesse momento. Por outro lado, a nossa sociedade também ela se lembra ainda da tragédia que foi a ditadura, porque a ditadura ela impôs aqueles programas que a população nunca aceitou, mas, ao mesmo tempo, ela destroçou o país. Destroçou o país. Cara, eu tenho duas perguntas, uma é de quem está nos assistindo e uma outra que eu queria fazer. Primeiro eu vou fazer de quem está nos assistindo, vou colocar aqui na tela, é do Genaro, aqui de São José. Ele faz a seguinte pergunta: até as vésperas do golpe de 64, Prestes ainda acreditava que o golpe nunca viria, e se viesse, poderia ser derrotado em poucas horas. Marighella concordava com essa ideia, ou já previa que o golpe viria e seria difícil de ser derrubado? Então, eu acabei de responder isso. E de uma maneira muito concreta. Meu pai falou que o golpe viria e me matriculou numa escola onde supostamente eu estaria protegido. E não seria fácil acabar com os militares, né? Isso dividiu. Eu entrei no Partido Comunista relativamente jovem ainda, meus 18, 19 anos de idade, e ainda participei um pouco, no pós-golpe, um pouco de análise, uma reflexão sobre esse tema. Mas, de fato, foi um grande equívoco da velha liderança comunista no Brasil não perceber ou confiar que a gente não estava a caminho de um golpe, porque hoje, você que é professor, estuda esse assunto, eu diria academicamente, né, talvez tenha todas as informações para tirar suas conclusões, né, nessa direção. Mas o que é verdade é que era muito visível. Havia no Brasil ingresso de recursos financeiros para municiar a oposição ao governo de João Goulart. Né? Era dinheiro que vinha para os deputados, dinheiro que vinha para os movimentos de oposição. A gente não tem isso abertamente. O que a gente tem hoje são, a partir de uma conquista inesperada da direita, que mais uma vez se apresenta com lideranças totalmente desqualificadas para dirigirem um país. E essa é a razão, essa desqualificação
da elite, dos setores conservadores, para participar do jogo democrático, é uma coisa histórica. É por isso que eles deram o golpe. E acho eu mesmo que a vitória do atual presidente, que todos nós vamos concordar, tem pouquíssimo preparo para assumir uma função como essa, né? Ela vem dentro desse contexto, porque é uma vitória que sem substância, que não tem, tanto é verdade, que às vezes ela não consegue sobreviver a pequenos embates políticos. E já está desagradando, inclusive, aqueles setores que realmente têm domínio sobre o processo político e que queriam ver estas reformas, mudar o perfil da economia e das regras de organização econômica do Brasil, e que não conseguem, porque esse presidente, inclusive, ele é capaz de dar insistentes tiros no próprio pé. Né? Pois isso era a realidade de 64. Maria, e aí a pergunta que eu queria fazer, acho que vai bem nesse caminho. Você fala, então, que a direita conservadora brasileira ela não tinha um projeto de país em 64, de fato, para ser apresentado e disputar democraticamente o governo, como também não tem hoje, não teve em 2018, né, não tinha em 2014, quando a Dilma derrota o Aécio, né, porque me apresenta um candidato tão ruim quanto esse que está, que era o Aécio Neves, e hoje o Bolsonaro. Não tem um projeto liberal conciso que possa vir a disputar as ideias e as mentes das pessoas. Então eles vão por esse caminho. Em 64, um golpe militar. E agora, em 2018, não um golpe militar, né, que eu concordo muito contigo, que eu acho que não há uma possibilidade de fato dos militares na rua e derrubando, tirando o presidente, porque, né, ele que é o grande cabeça dessa história, mas de uma construção de uma sociedade fascista, né? Eu acho que essa palavra, por mais que muita gente reclame que ela entrou na moda e ela é mal utilizada, eu encaro esse governo atual como um governo já fascista, né? Com a ideia de uma ideia torta de nação, né? Uma questão de um patriotismo exacerbado, né? De construção de um inimigo a ser perseguido, né? Então, me parece muito que de 64 e agora se repete não nas mesmas lógicas, obviamente, né? Mas no mesmo sentido de não haver um projeto real da direita, né, de construção de país. É simplesmente impedir que a esquerda esteja no poder. É isso? O senhor considera que é isso? É isso, porque, na verdade, por falta de liderança, por essa. Pelo fato de termos chegado ao ponto que chegamos, não por força de uma estratégia política, porque você vai concordar comigo, os nomes que os setores conservadores apresentaram para a disputa eleitoral no ano passado, o menos qualificado, efetivamente, para fazer as tais reformas econômicas, acabar com os direitos trabalhistas, etc. Tudo isso que já vinha sendo perseguido ali naqueles terços do governo Dilma e depois com a substituição de Dilma pelo Temer, né? Mas o nome principal desses setores nunca seria o Bolsonaro, né? Nunca seria. Ele inclusive, é muito visível isso, porque ele é como se rezasse ali uma cartilha que deram para ele. Né? E essa cartilha é escrita, inclusive, pelo Trump. Ele copia tudo. Olha, Bolsonaro bate continência, passou a bater continência. Que patriota é esse? Uma coisa conhecida aqui no Brasil, mesmo os políticos. O Brasil já teve generais que se notabilizaram como políticos, né? Da direita e da esquerda. Lott mesmo foi o candidato que o Partido Comunista apoiou naquela eleição. Legalista. Entendeu? Então, e ele era militar mesmo, ele não era. Ele tem uma famosa história de Lott, aqui na Bahia, me contado por um comunista que foi designado
foi designado para acompanhar Lott, né? Lott chegou aqui candidato, alguém tinha que dar uma colete de chá para ele ali, passear, sabe? E ele ia para o hotel da Bahia, que era onde Lott ficava hospedado, e disse que Lott acordava de manhã cedo e ele, militante comunista, ele só faltava dormir no hotel, né? Ele ficava 4 horas da manhã, ele já ficava a posto, porque Lott acordava cedo, e ele acordava e ia passear dentro do hotel, uma área assim de piscina e tal. E diz que ele tinha, por força, porque Lott, inclusive, era marechal, que é um cargo que já foi extinto, né? Era o top 1 do generalato brasileiro. Então, o marechal ele tinha uma ordenança, um jovem, um cabo, que ali estava ao lado dele para o que desse e viesse. E aí disse que ele caminhava em torno da piscina 20 voltas todo dia de manhã. E aí disse que uma vez Lott, depois de ter dado umas 10 voltas na piscina, chamou o cabo, disse: Cabo, traga meu cantil aí. Mas o cantil estava assim a 5 metros do cabo, né? Aí o cabo foi candidamente pegar o cantil. Ele disse: não, o cantil não está aí, não, o cantil está 10 voltas atrás. Era o nosso candidato, entendeu? Então, mas o Lott jamais bateria continência para ninguém, jamais, para ninguém. Ele estava imbuído de que ele estava agora investido na função de um líder civil. Ele era legalista, ele, né? Então, o Trump, o Bolsonaro, ele acha que ele fica lendo tudo que o Trump faz ali e repete a cloroquina, tudo que o Trump fala, e, por fim, comete erros crassos extremamente vergonhosos de explicar que o filho tem que ser embaixador porque já fez churrasco, hambúrguer, que é um modelo dos Estados Unidos. Eles dão um certo valor a isso, né? O fato de que a pessoa que se projeta por força do seu esforço pessoal tem um certo valor. É uma visão religiosa. Eu conheço isso de minhas leituras de jovem ainda, né? É uma tese de Benjamin Franklin, né? Que foi político, foi um inventor. Mas, enfim, eu acho que essa dualidade, essa semelhança, ela não só tem que ser posta, porque, de fato, a gente está vivendo, mesmo que sob uma forma um tanto quanto de farsa, mas a gente está vivendo esse eterno drama contra o qual o país se debate há muito tempo e que até hoje foi mal resolvido, porque, na verdade, a nossa sociedade tem que decidir, a gente precisa decidir que tipo de país, efetivamente, a gente quer definitivamente construir. A gente não pode mais aceitar que a gente tenha uma força armada que não se aproxima, de fato, das suas funções. A gente tem forças armadas que são extremamente claudicantes no sentido da sua função enquanto força armada. Realmente. O Brasil é um país... E essa semana passada, né, cara, teve um evento, teve uma situação nos Estados Unidos que o comandante-maior do exército norte-americano saiu numa propaganda, né, num discurso político do Trump. E logo em seguida ele veio a público numa grande festa, numa cerimônia militar, dizer que ele errou, que ele não deveria estar ali, porque ele tem que garantir a democracia e não estar ao lado de qualquer um, nem que seja do presidente. Então, ou seja, a maior potência militar do mundo, né, o exército mais poderoso do mundo, o maior comandante desse exército vem a público dizer que ele errou, enquanto os nossos generais ficam dando indiretas sobre tensionamento, puxar a corda, né, corda estourar.
Assim, é realmente preocupante o quanto parcela dos militares elas são afeitas a rupturas, né? Eu não quero, assim, às vezes, me manifestar, porque o fato de ser Marighella, inclusive, muita gente, às vezes, e sobretudo os nossos adversários, entendem, podem eventualmente entender que há um ranço de antimilitarismo nas minhas palavras. Isso não existe. Né? Um país como o Brasil precisa de forças armadas responsáveis, capazes. O Brasil, para se desenvolver, precisa ter todas as suas instituições funcionando, inclusive as forças armadas. Mas eu acho que um grande problema da nossa liderança militar é o fato de que eles nunca tiveram, nunca se prepararam efetivamente para ter adversários fora do Brasil. Entendeu? Então, aqui entre nós é vergonhoso. Mas o grande feito, enquanto força dos nossos militares, é liquidar a guerrilha do Araguaia, é matar nacionais. Isso. Que estavam efetivamente se antepondo pela via armada à ditadura, assim, um direito legítimo. Não é? Então, quer dizer, como a gente não, os nossos militares, eles não enfrentam essa situação, eu acho que isso os marca muito negativamente. Não é? E a gente precisa, efetivamente, num Brasil novo que a gente queira construir, a gente precisa efetivamente discutir as relações do país, da sociedade, do Estado brasileiro com as Forças Armadas, porque ela não pode se desdobrar assim. E, por outro lado, a gente precisa fazer um compromisso, né, importante, né, com a democracia. O Brasil, sem um cenário democrático, ele vai se desenvolver muito mais penosamente e é provável que ele não consiga chegar a exercer todo o potencial que ele efetivamente tem, porque o Brasil tem tudo para ser uma das nações mais importantes no hemisfério sul, ombreado com os grandes países do mundo. E tem que fazer isso, talvez, desenvolvendo aquilo que é o nosso grande potencial de fazer isso, lidando não com guerras, mas não querendo submeter ou explorar os vizinhos, ter os vizinhos ao seu lado, ser um país líder do hemisfério sul. Não é? E não como vinha fazendo, né? Como a gente começou a fazer. fazer. E, efetivamente, não vai se comparar os governos de esquerda que a gente teve no Brasil, né, com essa situação ridícula e vergonhosa que a gente está vivendo. De subserviência, né? Ô, Carlos, a gente está arrumando para o fim da live. Eu tenho duas perguntas aqui que eu acho que são interessantes, de pessoas que estão ouvindo. Primeiro é do Ademilson. Ele quer saber se essa situação mesmo dos militares, até de não ter um inimigo externo, né? E os próprios nacionais serem os alvos quando são divergentes. Será que a pergunta dele é qual o impacto que a anistia teve no comportamento dos atuais militares, né? Sendo que eles cometeram crimes absurdos, né? Você foi uma das pessoas que sofreu dessa ação violenta dos militares. Se essa anistia teve alguma consequência no comportamento atual dos militares. E a segunda pergunta, essa aqui, é histórica, relacionada ao seu pai. Se você poderia comentar um pouco da relação do Marighella pai sobre a relação com Moscou antes e depois do golpe militar. De um colega meu de faculdade, o Fábio Gomes, há muito tempo que não vejo. Olha só, as lives estão reunindo pessoas. Fábio, saudade. Bom, ótimo, é uma oportunidade que vocês estão me dando de discorrer sobre alguns assuntos. Se eu esquecer alguma coisa, você, Paulo, me avise, mas não são respostas extensas, mas primeiro a questão da anistia. A anistia é um dos meus grandes cenários preferidos, né?
porque eu, em algum momento da minha vida, percebi que a questão da anistia era uma questão muito importante, ela era uma questão central do processo de transição política, e como eu estava, eu fiquei preso de 75 a 77, e saí em 77 da cadeia em livramento condicional. Eu tinha uma carteirinha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa carteirinha aqui, ó. Opa. Deixa eu ver se eu consigo. Afastando, talvez aqui eu consiga. Aí. Pronto. Essa é a carteira de preso. Eu não tinha documento. Eu tinha uma carteira de preso, que era uma carteira aqui, ó, do Conselho Penitenciário do Estado da Bahia. Né? Isso era a carteira de quem estava em liberdade condicional. Essa carteira dizia, entre outras coisas, aqui tem, né? Meu retratozinho aqui, gente, ó. Cara de preso mesmo, né? Zangado. Como todo preso. Então, a carteirinha, ela tinha assim, condições impostas ao liberado. Então, eram as condições. As condições eram escritas, eram aqui, ó. Escrita à mão. Era individualizado essas orientações aí. Eu te dizia que... Deixa isso aqui. Viu? Então, não pode, tem que tomar a ocupação dentro de prazo razoável, não se ausentar do território, não portar armas ofensivas, não frequentar casas de bebidas alcoólicas ou de partida volagem. Eu não podia nem beber, gente, esqueça. Oh, caramba! Eu nem podia, né? Porque se eu fosse abordado num bar pelas batidas frequentes, né? Entregava o documento. Eu estava infringindo a lei e voltava para a cadeia. Então, mas aí eu disse, bom, já que eu não posso voltar ao Partido Comunista, porque eu não sabia, não seria conveniente me aproximar do partido e conhecer como o partido estava se organizando, quem eram as novas pessoas que foram ingressaram na minha ausência. Então, eu ficava naquele limbo. Então, me dediquei muito à anistia. Achava que a anistia era fundamental, não para me beneficiar particularmente, mas porque aquilo ali era uma maneira, a transição ela ia ocorrer, entre outras coisas, aliás, como o Partido Comunista preconizava, com o fim da Lei de Segurança Nacional, com a anistia, com a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, eu me dediquei muito a isso. E é bom que a gente saiba que a anistia foi um processo de transição que nos penalizou. A anistia não foi alguma coisa que, de fato, nos beneficiou, porque a anistia foi um grande acordo feito as grandes figuras que lideravam aquele processo, no sentido de, primeiro, excluir de qualquer punição os militares. Eles sabiam que o processo político que eles conduziram até aquele momento estava colapsando. E estava colapsando, inclusive, porque não interessava mais a países como os Estados Unidos sustentar um governo que não conseguia efetivamente se impor no sentido de convencer a população a fazer aquelas construções que eles queriam. Então, eles cuidaram de fazer uma transição inteligente que visava excluir gente como os comunistas da liderança do processo, e foi por isso que eles levaram a cabo as prisões de 75. Uhum. Porque em 1975 o Partido Comunista foi a única organização mais ou menos que sobrou, porque não se confrontou diretamente pelas armas com a ditadura militar. Tá? Então, resultado, a anistia foi uma vitória daquele grupo militar que era ali comandado por Geisel, com Coberi e tudo mais, contra a extrema-direita
os bolsonaristas da época, né? A linha dura, né? A linha dura, que queria soltar bombas e queria dinamitar aquele processo de transição. Mas a gente não percebeu isso mais uma vez, e nós havia um aparente benefício, né? Os nossos amigos e amigas podiam retornar ao Brasil, mas ali, sem que a gente tivesse dado conta, ficou acertado que nunca nenhum militar seria efetivamente punido, legalmente punido, pelas atrocidades e pelos crimes que cometeram, que foram muitos, muitos, como nós todos sabemos. Então, isso eu queria destacar. A anistia foi uma grande derrota. Mais uma vez, a gente não percebeu o processo que estava em curso. Carlos, Em 64, não tínhamos percebido que o golpe viria inapeladamente, entendeu? Você falando disso, da anistia, né? Eu já tinha visto em alguns lugares, países que tiveram ditadura e depois do fim da ditadura, os militares foram punidos, principalmente os comandantes e os torturadores, apresentam hoje, né, índices de violência menores, né, inclusive de violência policial, obviamente. Será que há uma relação essa tão direta com a nossa polícia extremamente violenta, extremamente militarizada, né? Porque ela não é um serviço de segurança pública, assim, na verdade, é um serviço de manutenção da ordem social do jeito que está, né? Violenta, né? Assassina, né? Como a gente tem visto, parece que um crescendo disso. Será que está relacionado também, de certa forma, o fato de não haverem sido, deles não terem sido punidos, né? Os militares não terem sido, porque as forças policiais também participavam, né, do processo de prisão e tortura, né? Acho que essa não punição da anistia está relacionada? Eu digo que sim, porque é uma questão assim muito cultural. Todo esse processo que a gente vivencia hoje, ele é um processo assim, ele tem sempre consequências. Ele muda a percepção que as pessoas têm da sua vida, né? Ele encoraja e desencoraja. Por exemplo, o Brasil é uma vergonha. Você vai em todo o Brasil, tem o viaduto Médici, quer dizer, os torturadores, eles são glorificados. E nós não tivemos a ousadia e a percepção de que a gente precisa combater isso, porque isso é educativo. Tá? É educativo. Então, realmente. E, ao mesmo tempo, a repressão, que era política, ela começou a virar um modelo para a repressão social que se seguiu. Não é? Não, sempre se bateu em preso, sempre os nossos cárceres e a ação da polícia, ela nunca foi muito agradável para a população. Não é? Mas nunca houve, como a gente passou a partir de 64, uma espécie de institucionalização disso. Ou seja, aquela repressão, a agressão, a morte, ela começou a ser vista pela polícia, sobretudo, porque, inclusive, a polícia era um aparato importante, era secundário, mas da ação dos órgãos de repressão militares. Não é? Então, o Brasil foi muito. A gente viveu 20 e tantos anos de Big Brother total. Uhum. O porteiro do prédio ele era cooptado para ser um informante, que o motorista de táxi era cooptado para ser um informante, e o Brasil gastou milhões e bilhões e muito dinheiro que podia ser gasto de forma decente para desenvolver o país nesse Big Brother, para você ser vigiado e eles saberem de tudo que estava acontecendo com as pessoas. É só você pegar os arquivos, eles começam a aparecer, e a gente vai ver coisas assim do Arco da Velha, coisas que eu nunca imaginava, mas que, entretanto, ao olhar, digamos, as coisas em relação a mim, me confundem muito com meu pai. O nome é muito parecido, tem muita coisa que dizem de mim, mas
Quando eu vou Mas que olhar é o o que... o inverso também acontece, não é? Uhum. Mas eu já vi coisas assim incríveis das pessoas falarem de mim, coisas tão pessoais, tão particulares, reuniões em que só estava eu, fulano, beltrano e cicrano. Alguém ali era... Alguém ali era um cara que anotava aí. E ele anotava, porque dá uma descrição exata de uma reunião em que, como essa aqui, como essa live, eu tratando desses assuntos aqui, contando às vezes coisas engraçadas e às vezes expressando preocupações. Alguém ali estava e ninguém fazia isso sem era pago, isso tudo Era era pago, pago. né? Ninguém se colocava em risco, né? Mas eu queria Porque... aqui, para você me lembrar, eu não quero deixar passar, eu queria responder ao Fábio e não me lembro exatamente da Vou pergunta. colocar novamente a pergunta dele aqui. Ah, certo. Relação do seu pai com Moscou antes e depois do golpe militar. Que é muito interessante essa relação, né, com a União Soviética. Eu fui a Moscou na Olimpíada e pedi uma audiência lá com um marido cultural e que eu quero conhecer. Meu pai era um líder comunista importante, ele ia a Moscou nos congressos, nas conferências internacionais e tal. Então, tive lá, ótimo, fiquei impressionado. A Rússia é uma coisa impressionante, digamos assim, né? Ela também é vítima dessa demonização, né? Mas recomendo. Fui ver o túmulo de Lenin, Do Lenin. impressionante. Meu É uma pai coisa deve. impressionante, é um desejo, um desejo. Eu fui lá ver o túmulo de Lenin dizendo assim, poxa, meu pai esteve aqui mais de uma vez, certamente, né? Uhum. Mas, então, essa pergunta do Fábio ela é interessante porque, vocês imaginem, né? Eu, quando entrei no Partido Comunista, a sensação que eu tinha que eu pertencia a um grande exército internacional. Né? Eu era de uma organização internacional. Porque a Rússia estava presente em todo o mundo. Aqui no Brasil, eu, quando entrei no partido, me deram uma lista de comunistas que eu devia procurar, porque eu me dediquei à questão sindical, fui trabalhar em fábrica e tal, e eu recebi uma lista para localizar essas pessoas e para dizer a essas pessoas que elas deveriam voltar à atividade no Partido Comunista e, eventualmente, darem contribuições financeiras e políticas e tal, que elas deveriam se reintegrar. Cumpri a minha missão. 3 morreram, 95 pessoas na minha lista, eu encontrei todos eles. E era muito interessante, porque, invariavelmente, eles, quando me viam, primeiro eu dava um nome suposto, mas eles diziam assim: você é filho do Marighella, você é a cara do Marighella. Eles me derrubavam o meu serviço, porque eu não conseguia ser um cara Escondido, né? escondido. Mas eu, gente, eu vou ter que botar um bigode, alguma coisa, porque senão todo mundo vai ficar sabendo que sou eu mesmo e ainda vou ser preso por causa disso, como fui, aliás. Né? Uhum. O resultado. Aí, mas invariavelmente eles me convidavam, ficavam à vontade, me convidavam para ir tomar um cafezinho na casa deles, e era sempre à noitinha, quando eles voltavam do trabalho. E aí, resultado, quando chegava de noite, tinha o jantar, a esposa, os filhos e tal, eles me apresentavam muito discretamente assim e tal, e a conversa ali na frente deles era uma conversa muito suave, mas e quando terminava o café, o jantar, eles traziam uns rádios enormes. Tinha um rádio especialmente que era um rádio muito potente e a rádio mesmo era um negócio de comunicação muito importante pelos idos assim dos anos 70. A televisão não era tão forte Uhum. quanto era o Um rádio. rádio. Então eles traziam aqueles rádios enormes, Transglobe Philco era o mais comum, que era um rádio grande, né? 40, 50 centímetros, 30 e tantos centímetros de altura, todas as faixas de onda, som potente.
E aí, resultado, eles ligavam. E aí, às 19 horas, hora que essa live começa, dava aquele tchan, 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 Rádio de Moscou, falando em português para o Brasil, entendeu? Eles, através dessa rádio, Prestes falava de Moscou para os brasileiros. Olha. E eles sabiam, a embaixada russa, soviética, no Brasil, porque sempre tiveram representação diplomática, explicava em detalhes quem morreu, quem não morreu, enfim, era um serviço completo. Os comunistas foram muito apoiados por essas ações, entendeu? Isso era uma coisa impressionante. Mas, quando Marighella rompe com o Partido Comunista, ele abriu mão disso, porque os russos, os soviéticos, não viam o Brasil como um país central da luta feroz que eles travavam contra os Estados Unidos. Então, isso é uma questão interessante, porque tanto a direita, para dar um golpe no Brasil, precisa efetivamente ter um apoio externo, porque o mundo sempre foi globalizado e agora continua fortemente globalizado. Não é à toa que você vê que a luta no Oriente Médio é uma luta de China, Rússia, a Rússia mais militarmente, a China mais economicamente, mas a luta lá seria bastante diferente se não tivesse o apoio do exército russo, das forças armadas e de toda a estrutura militar envolvida por eles, entendeu? Da mesma forma, não é possível a gente fazer um rompimento frontal, uma confrontação com o país dos Estados Unidos, sem ter no nosso time algum tipo de adesão internacional. Pois bem, mas meu pai rompeu com isso. Rompeu porque a Rússia não era um dos elementos de oposição à tese de luta armada, era a falta de interesse dos soviéticos de se confrontarem. Eles já estavam lutando muito para impedir que os Estados Unidos invadisse Cuba. Isso nunca se deu porque os russos, primeiro a União Soviética e depois os russos, nunca permitiram que houvesse uma espécie de aniquilamento. Eles podiam fazer como fizeram, foi muito eficaz, o bloqueio econômico, mas assim uma intervenção militar direta, isso está combinado entre eles que isso não seria possível, entendeu? Então, realmente, a Rússia não se interessou pela luta armada no Brasil. Como eu senti, isso é um assunto, tem muita coisa que a gente precisa ainda conversar, entender. A esquerda tem conversado muito pouco, discutido muito pouco sobre o que foi a experiência de luta armada e a experiência não de articulação política que o Partidão executou. E claro, às vezes ninguém quer rever as suas práticas políticas, né? Mas Fábio me deu essa grande oportunidade de tratar desse assunto. E aí, resultado, o que é que aconteceu? A LN teve que optar por levantar recursos financeiros pelo assalto ao banco mesmo. Né? Foi escolha. Ninguém era... E, aliás, é bom que a gente se fale sobre isso, porque os assaltos a bancos foram muitos recursos para sustentar aquela luta. Eu vi nesse filme que eu me referi a ele, o filme da Izinha, um depoimento de uma das pessoas que participaram intensamente da LN, em que ele disse que haviam dias em que eles assaltavam 4, 5, 6 bancos de uma vez só. Eles fechavam o centro de São Paulo e iam de agência em agência. E você sabe, não é? Isso nunca ninguém falou, eu nunca ouvi que alguém tivesse se beneficiado pessoalmente desse. Não, era o financiamento da luta, né? Mas
isso é um sintoma mesmo de que não havia apoio internacional importante. Cuba apoiou a luta armada, incentivou, mais incentivou do que apoiou. Né? Ela fez muitas coisas de solidariedade. A Cuba também não tinha muita autonomia, porque eles dependiam muito da União Soviética para sobreviverem, né, diante desse confronto com os Estados Unidos que eles vivenciavam diuturnamente. Ô, Carlos, acho que a gente combina, né? Uma live de 50 minutos, 1 hora, só que daí o papo fica tão legal, fica, né, tanta coisa para contar, uma série de perguntas aqui, eu acho que a gente ficaria mais 1 hora e meia conversando, mas acho que aí a gente passa um pouco do limite. Acho que para a gente encerrar, Carlos, você acabou dando essa última fala tua, né? Uma pergunta de um amigo, né, chamado Rodrigo. Ele pergunta a sua opinião de qual forma a gente pode se organizar, né, com esse atual governo, já que existe paralelos, né? E eu acho que você fala na hora que repensar as posições políticas, né, talvez seja um dos caminhos, né? Nós conseguimos fazer não é a ideia da autocrítica, mas repensar. Talvez as mesmas formas de sempre não sejam tão eficientes, né? E aí a gente precisa repensar essa realidade enquanto esquerda e para lutar. Mas eu gostaria de ouvir da sua experiência de luta, né? E de reflexão sobre ação e a esquerda no Brasil, nesse momento de retração da esquerda, né? Nos últimos anos, pelo menos uma retração de representatividade política. Talvez ela esteja espalhada, né? Mas é de representatividade. O que nós poderíamos fazer? Acho que a gente poderia encerrar com isso, né, sobre essa situação. Bom, se você me mandar as perguntas, eu posso responder todas elas. Legal. Um e-mail, WhatsApp, o que seja. Se você organizar isso, eu vou ganhar 1 hora e respondo a todos os companheiros que estão nos assistindo aqui, né? É muito interessante. Agora, quanto a essa questão, o problema do Brasil é um problema complexo. A gente, às vezes, peca um pouco por simplificar muito, tanto o nosso raciocínio e como a nossa adesão, às vezes, a uma tese ou outra. Não é? Eu penso, olhando um pouco para trás, não é? Nós estamos vivendo num país em que a gente tem efetivamente um segmento da sociedade que tem domínio, que tem os recursos materiais, mas que, entretanto, não se enxergam como brasileiros. Né? Você pega o grande mundo empresarial, os caras eles estão muito interessados em ampliar seus ganhos, sua riqueza. Eles não têm um projeto para o Brasil. O que eles querem é que o Brasil se adapte a uma forma de acumular riqueza que os beneficie. Às vezes, lutam ferozmente entre eles, não é? Mas eles não se enxergam como pessoas que até poderiam extrair benefícios se o Brasil se desenvolvesse, se a nossa população se educasse. Eles sempre veem a própria população como uma ameaça. Eles querem que a população os sirva sem direitos trabalhistas, nada que prejudique os seus negócios. Então, é muito difícil a gente pensar numa solução que contemple essas pessoas. Né? E a gente, por outro lado, precisa efetivamente definir o que nós queremos. A gente já se equivocou em relação ao golpe militar de 64. Um grande equívoco foi a anistia, do modo com que ela foi construída. Outro grande equívoco, fazer uma transição sem eleições diretas. Aquilo de fazer uma transição com o golpe ao nosso lado,
trazendo Sarney e por aí afora. Né? Mas isso tudo estava no contexto. Isso é o que eles queriam para não serem responsabilizados, para que esses que apoiaram o golpe, inclusive assistiram silentes ao aniquilamento físico dos opositores. Muitos nem comunistas eram, porque Rubens Paiva e por aí afora, as freiras, os padres, muita gente foi simplesmente assassinada. Eu, quando fui preso, foi preso conosco, inclusive assim, um vereador, um jovem vereador que nós elegemos ali, aqui em Salvador, era comunista. O chefe do escritório da ONU foi preso, era do Partido Comunista. Ele cuidava aqui de tirar a gente do Brasil, entendeu? Heitor Casares, um herói. Presidente do Clube de Engenharia, um engenheiro respeitadíssimo, amigo de Niemeyer, foi preso. O principal jornal da Bahia, que era o principal jornal do Nordeste, não deu uma nota sobre as prisões dessas pessoas. Isso é colaboração, isso não é colaboração. O jornal tinha que informar isso, e ele tinha 1000 pretextos para dar ciência de que um vereador estava preso. Tá? Só depois que a gente saiu da casa clandestina de tortura, só depois que eles nos levaram finalmente para um quartel do Exército e, consequentemente, a nossa família passou a saber onde nós estávamos, tá? Corremos risco de vida, de fato. Só depois disso o jornal bota uma notinha com a versão dos militares. Presos, subversivos, perigosos, um vereador que, em vez de fazer uma boa vereança, está aí conspirando contra o país, colaborando com os russos, com os soviéticos. Ou seja, não é? Depois, quando tudo isso passa, os redatores, chefes, os donos dos jornais ficam muito envergonhados com o que eles fizeram. E eles não querem que se saiba disso. São, assim, o professor principal dos grandes jornalistas da Bahia é um cara que o tempo todo atuou dentro das redações dos jornais, tá? Fazendo um mau jornalismo. Ele não quer que ninguém saiba disso. Mas isso aconteceu. Não é? Assim como aconteceu empresários que davam dinheiro para a ditadura fazer suas operações clandestinas, e eles não querem que ninguém diga isso. Não é? E a gente é privado de fazer isso porque a transição criou uma lei de anistia que foi criado mesmo ali, acordado com os Tancredos da vida. Estou falando assim, Tancredos, porque é bem um perfil. A figura, né? É bem um perfil. Né? Paulo Maluf também, né? Com todos eles, mas foi feito um acordão geral para que isso não se repetisse. Então, a gente precisa, efetivamente, eu acho que até a gente chegar no modelo que o nosso companheiro aí está propondo, que como é que a gente vai construir uma sociedade, esse modelo não é uma coisa pronta, mas a gente precisa, de fato, se dedicar intensamente a isso, porque é fato que eles não conseguiram acabar com as eleições no Brasil, que seria de fato uma ditadura. Aí seria uma ditadura, teria, né? Mas, embora o Bolsonaro ameace o tempo todo, né? Ele ameaça, mas eu não vejo isso como uma coisa factível. Mas a gente precisa, efetivamente, discutir intensamente isso, porque eu acho que o que está faltando à esquerda, de modo geral, é um projeto assim, não é que seja consenso, não precisa, não é assim como eu acho que não tem que ter meia-culpas, autocrítica, nada disso, mas a questão não é essa. Mas a gente precisa, efetivamente, construir um modelo, um programa, compromissos, porque seja lá quem seja, que partido seja, mas a gente precisa efetivamente tomar uma decisão e conquistar mentes e corações para um projeto de esquerda, porque
está mais do que provado, cada vez mais, e agora provado por conta desse governo boçal que está à frente do processo político no Brasil. Né? Está mais do que provado que quem tem vontade e projeto e capacidade para formular um plano de desenvolvimento para o Brasil e para transformar o nosso país em alguma coisa do qual tenhamos orgulho. Não é? Eu não estou falando em revolução socialista, não. Eu estou falando em criar um país com progresso e que a gente tenha o suficiente para fazer com que a população se beneficie integralmente disso. Não é? É a esquerda, somos nós. Vamos cumprir essa missão aí. E, claro, essa missão é mais de gente como você, jovem. Não é? A gente precisa, efetivamente, cada vez mais incentivar a juventude a assumir essas responsabilidades. Não é? Tem um poema de Capinã, uma figura fantástica, que ele fez o poema Vai, Carlos, ser Marighella na vida. Pois o que a gente espera é que jovens professores e militantes e lutadores e brasileiros vão em frente. Ter Marighella na vida. Eu me arrepio aqui, Carlos. Mas é uma missão mesmo que eu acho que a gente tem que ter. Eu acho que o Rodrigo foi muito bem respondido aí, Carlos. Acho que. E eu também, porque é uma pergunta que eu me faço e faço aos outros. Carlos, você tem um livro aí para divulgar, né? Verdade. O livro, né? Esse livro aqui. Aqui. Esse livro aqui. Esse livro foi lançado em São Paulo em final de dezembro. A gente tinha expectativa que o filme do Wagner Moura fosse lançado e eu insisti muito que a gente deveria ter um livro com textos de Marighella, inclusive textos escolhidos no sentido de mostrar isso que é o tema desse debate hoje aqui, a atualidade do pensamento Marighella. Muito interessante esse livro, é um livro da UBU, feito por... Os textos foram selecionados a partir de um projeto do Vladimir Safatli, que é um jovem professor de política, que é uma figura extraordinária, temos todos muito carinho e respeito por ele. E esse livro está à venda e a gente quer difundi-lo, porque é muito interessante. É Marighella, um Marighella atual, surpreendentemente atual, embora sejam textos escritos há 40, 50 anos atrás, há mais de 50 anos atrás, e que é claro para quem lê compreender a atualidade do pensamento de Marighella. Bom, Chamamento ao Povo Brasileiro, um título muito sugestivo, organizado por Vladimir Safatli, da editora Ubu. Eu, inclusive, escrevo um pós-fácil, uma coisa sentimental nesse livro, e eu recomendo a leitura dele. Carlos, novamente, já disse isso por conversa no telefone, disse no começo e digo novamente. É uma honra, né, conversar com o senhor numa live ao vivo, com gente nos ouvindo, né, de muitos amigos, amigos antigos aqui presentes. Foi demais essa conversa. Acho que ela revigora nossas energias, pensando em tudo que a gente precisa para os próximos tempos, né, os novos desafios que se colocam. E eu vi a tua experiência de vida, né, com a história do seu pai, né, e o seu olhar, a sua visão sobre a realidade brasileira. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela disponibilidade que você teve em participar dessa live, né? Peço para você dar um tchau, né, um salve para as pessoas aí, e a gente se despede. Muito obrigado, eu adorei também, é sempre bons momentos esse, né? E agora com esses recursos, é impressionante você ter a possibilidade de conversar com pessoas que estão tão distantes e tudo mais. Então, é uma satisfação muito grande. Espero que esse encontro ele se reproduza, que a gente volte a conversar mais e quero, sobretudo, ter uma total esperança de que ela ajude, seja um incentivo a vocês de prosseguir essa luta aí, né? Luta do velho Marighella, luta da minha geração, de
de muitos que foram presos, muitos que se insurgiram, né? Então, eu espero que esse momento foi um momento muito feliz para mim, tenha também sido de felicidade e de incentivo para vocês aí todos, tá bom? Para mim foi, Carlos, com certeza. Muito obrigado. Tchau, Obrigado. pessoal. Esse vídeo vai estar disponível no canal Professor Paulo César, no YouTube, né, e na página do Facebook. Tudo bem? Tchau, tchau, pessoal. Até.